O tema que estamos desenvolvendo neste mês de novembro é Caminhos da Espiritualidade. Nosso interesse é ressaltar práticas, atitudes e valores presentes na vida e no ministério de Jesus, os quais devem ser compreendidos como caminhos. Caminhos a serem percorridos no sentido de enriquecer a nossa vida e assim a nossa espiritualidade. Em Lucas, no 6º capítulo, versículo de número 12, nós temos o caminho do isolamento. Naqueles dias, retirou-se Jesus para o monte, ou seja, Jesus se afastou, se retirou, ficou sozinho, em meio a tantas coisas importantes para fazer, a correria do dia a dia, as demandas do seu ministério. Jesus busca um lugar de silêncio, um lugar tranquilo, fica a sós com Deus, ele se desliga da multidão. Jesus, com este comportamento, valoriza a quietude, a solitude, e este é o primeiro caminho da espiritualidade que vemos no texto. O segundo caminho praticado por Jesus é o da oração. Diz o versículo bíblico que o propósito de Jesus no seu isolamento é a oração. Retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Aquele era um momento precioso para falar com Deus e também para escutar o que Deus tinha a dizer. Oração é diálogo. Nós falamos e Deus escuta. Mas Deus também fala, e devemos ter o coração e mente abertos, sermos sensíveis e atentos ao que Deus tem a nos dizer. Por meio destes dois caminhos, isolamento e oração, Jesus cultiva a espiritualidade que conforta, que fortalece, que concede serenidade, que encoraja e que edifica. Esses dois caminhos já foram destacados no domingo passado, na pregação que fora realizada. E hoje eu quero destacar outros caminhos, considerando a continuidade do texto bíblico que nós acabamos de ler. Na continuidade do texto bíblico, aprendemos com Jesus outros caminhos importantes para o cultivo e a prática da espiritualidade. No versículo 13 de Lucas 6, vemos que quando amanheceu, Jesus chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais chamou também apóstolos. No Evangelho de Lucas nós temos duas categorias de discípulos de Jesus. Uma diz respeito a todos que creem em Jesus como Filho de Deus, como Senhor, como Salvador, a todos que aprendem com Jesus e assumem o compromisso de segui-lo e participarem do seu ministério, tanto homens como mulheres. Neste sentido, Jesus tem muitos discípulos, muitas discípulas, que estão dia a dia o acompanhando, se fazendo presente, vendo o que Jesus realiza e também escutando o que Jesus ensina. E dentre estes muitos discípulos e discípulas, diz o texto bíblico, que Jesus escolhe 12 homens que participarão do seu ministério de forma mais intensa, que serão próximos a Ele, vão conviver, ver e aprender muito com Jesus, o Filho de Deus. E estes 12 homens formam a segunda categoria de discípulos que nós encontramos no referido
Evangelho. Estes passam a ser chamados também de apóstolos, que significa enviados. Mais adiante, eles serão revestidos e capacitados pelo Espírito Santo, sob o impacto da ressurreição, e serão enviados a todas as nações para testemunharem Jesus, pregarem o Evangelho e ensinarem o reino de Deus. E Lucas menciona cada um do nome destes 12 homens. Simão, que depois passou a se chamar Pedro, irmão de Simão, André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornaria o traidor. Com o chamado de Jesus desses discípulos, apóstolos do Evangelho, nós aprendemos outro caminho importante da espiritualidade, que todos nós devemos atentar e também cultivar. Trata-se do caminho da amizade. O caminho da amizade. Espiritualidade cristã tem a ver com isolamento, com oração, mas tem a ver também com amizade. Na prática e no cultivo da espiritualidade, Jesus chama 12 homens para serem seus amigos. O Evangelho de João é claro, direto e enfático nesse sentido, pois Jesus disse assim a estes 12 homens: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Nada é tão enriquecedor na vida humana como a amizade. Amizade verdadeira, amizade sincera, amizade no seu mais puro e elevado sentido e significado. Como é bom, como nos faz bem, como é prazeroso estar junto, desfrutar da companhia de quem é amigo verdadeiro. Até mesmo a lembrança de quem é nosso amigo já é suficiente para nos fazer bem. E isto tem a ver com espiritualidade, com o sentido da vida, com o nosso bem-estar, com a valorização de quem somos e a importância que outros têm em nossa vida e que nós temos também na vida de outros. A Bíblia, principalmente o livro de Provérbios, valoriza demasiadamente a amizade. Em Provérbios 18, 24, nós lemos: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigos mais chegados que irmão. O texto bíblico nos ensina que a amizade verdadeira se dá com poucas pessoas. Nós sabemos muito bem disto. Quando o assunto é amizade verdadeira, a qualidade vale muito mais do que a quantidade. E considerando a qualidade que o texto sagrado afirma, ele diz: há amigos mais chegados que um irmão. Em Provérbios também temos outro versículo: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. O amor é essencial na verdadeira amizade. Na verdade, o amor é que estabelece e enriquece a amizade entre pessoas. Quando o amor está presente, os tempos ruins, os momentos difíceis, fortalecem a amizade. Em todo tempo amo o amigo, e na angústia, na dificuldade, no aperto, o amigo se faz irmão. Na amizade verdadeira está presente a confiança, a alegria, a compreensão, a correção, o apoio, a solidariedade. Esta amizade nos fortalece e esta amizade nos conforta. Vários pastores e teólogos importantes da história pregaram e escreveram sobre a amizade e sua relação com a espiritualidade. Por exemplo, Jonathan Edwards relacionou a amizade com felicidade. Assim ele escreveu, abre aspas: o bem-estar e a felicidade da sociedade é a amizade. A amizade é a felicidade mais elevada de todos os agentes morais.
fecha aspas. O mesmo fez C.S. Lewis ao registrar, abre aspas, a amizade é o maior dos bens mundanos. Certamente para mim é a principal felicidade da vida, fecha aspas. Para Santo Agostinho, abre aspas, neste mundo, duas coisas são essenciais. A vida, eu penso aqui que ele estava se referindo à saúde, e a amizade. A vida e a amizade, ambas devem ser altamente valorizadas e não devemos subestimá-las, fecha aspas. Mais próximo a nós está o pastor presbiteriano Eugene Peterson, que fez uma das afirmações mais profundas e interessantes sobre a relação entre amizade e espiritualidade. Ele diz assim, abre aspas, a amizade é um dos aspectos mais subestimados da espiritualidade. E, no entanto, é tão importante quanto orar e jejuar. Assim como o uso simbólico da água no batismo e do pão e do vinho na ceia, a amizade transforma as coisas comuns em experiência humana e torna a experiência humana em algo santo, fecha aspas. Considere a amizade como um aspecto importante da sua espiritualidade. Invista na amizade. A verdadeira amizade, a amizade que edifica, se dá com o tempo, aos poucos, não do dia para a noite. Ela é cultivada, construída e fortalecida aos poucos, dia a dia, com cada gesto, com cada conversa, em cada encontro. Triste é a pessoa e pobre é a espiritualidade de quem não tem um amigo verdadeiro. Amizade é bênção de Deus, é dádiva divina. Jesus nos apresenta este caminho ao chamar 12 homens para serem seus amigos, para cultivar a sua espiritualidade por meio da amizade destes que ele escolheu para caminhar com ele dia a dia, fazer a companhia e também ensinar e aprender. O outro caminho da espiritualidade, revelado em Jesus Cristo, no texto do Evangelho de Lucas, no 6º capítulo, é o caminho da comunidade. Jesus sabe a importância de vivermos em comunhão, em comunidade, em compartilhar a vida com pessoas que têm a mesma fé, com pessoas que buscam e adoram a Deus e estão com o coração aberto para aprender e viver as riquezas do Evangelho. Jesus não se fecha nos 12 discípulos, nos 12 amigos que ele está desfrutando da companhia. Jesus não deixa de dar atenção e valorizar a comunhão com as outras pessoas. Ele não cria um grupinho onde ninguém sai e ninguém entra. Ele não fica isolado no monte com os seus amigos. Para Jesus, os 12 discípulos são importantes no que se refere à amizade. Mas no que se refere à espiritualidade, é tão importante quanto estar, viver, participar e caminhar com demais pessoas, irmãos e irmãs na fé. No versículo 17 diz que Jesus, descendo do monte com os 12, parou num lugar plano, onde se encontrava muitos discípulos seus, e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, ou seja, muitas pessoas. Na comunidade, no ajuntamento, na reunião com outras pessoas, unidas pela fé, no mesmo amor, na mesma esperança em Cristo, nós crescemos na espiritualidade. Na vida em comunidade, percebemos que não estamos sós, que a vida não é para ser vivida na solidão, que nós não devemos nos fechar em nosso eu. O sentimento de pertencer ao povo de Deus, ao corpo de Cristo e ser templo do Espírito Santo nos enriquece e nos fortalece. E isto tem a ver
com a espiritualidade cristã. Para concluir, o último caminho presente no texto bíblico que nós lemos é o caminho da missão. Espiritualidade tem a ver com o cumprimento da missão dada por Deus. Jesus tem uma missão, e esta missão deve ser exercida em sua vida e em seu ministério. E esta missão ele recebe de Deus, o seu Pai. É para isto que ele veio ao mundo. E no texto de Lucas, esta missão consiste em ensinar e curar. É por esta razão que ele desce do monte para cumprir o propósito que Deus lhe designara. Os muitos discípulos de Jesus, os 12 que são seus amigos, e toda a multidão lá estava para ouvir Jesus, aprender com Jesus e receber a cura que vem também de Jesus. Os versículos 18 e 19 dizem assim: vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Vemos a ênfase aqui na questão da cura. A missão de Jesus também é curar. Curar enfermidades, sarar feridas e sentimentos que nos atormentam, que nos atrapalham e que impede o progresso, o desenvolvimento, o crescimento da nossa espiritualidade, da espiritualidade saudável. A missão de Jesus é nos salvar de tudo que prejudica e diminui a nossa humanidade, de tudo que prejudica e diminui a nossa espiritualidade. Interessante é a afirmação de que todos da multidão procuravam tocar em Jesus, pois dele saía poder de cura. Talvez esta seja a sua necessidade. Pode ser que esteja faltando este gesto de fé, esta atitude, esta decisão da sua parte. Tocar em Jesus para ser curado, tocar em Jesus para o início de uma espiritualidade saudável, tocar em Jesus para você crescer na espiritualidade que edifica, que fortalece, que te realiza como filho de Deus, como filha de Deus. Sendo assim, considere os caminhos abertos e revelados por Jesus. Busque estar a sós com Deus, se retirar como Jesus fez. Pratique a oração como diálogo. Fale com Deus, abra o seu coração para Deus, despeje tudo aquilo que está em seu interior a Deus, mas também reserve um tempo para escutar Deus, o que Ele tem a te dizer. E Deus fala conosco por meio da sua palavra, Deus fala conosco em nosso coração e em nossa mente. Além do isolamento e da oração, invista na amizade. Invista na amizade. Este é um bem precioso que nós recebemos de Deus e que também é necessário à vida de todo ser humano. Quem é o seu amigo? Quem é a sua amiga? No sentido mais pleno desta palavra. Invista na amizade. Passe mais tempo com esta pessoa. Convide essa pessoa para o café, o almoço, o jantar. Isto é cultivar a amizade que enriquece a espiritualidade. Participe da comunidade. Não fique isolado. Não crie grupos. Não se feche no seu grupo. Participe da comunidade, como Jesus fez ao descer do monte e se encontrar com a multidão. Participando da comunidade também ocorre o desenvolvimento e o fortalecimento da espiritualidade. E por fim,
colabore com a missão. Nós somos um povo missionário, a igreja é missionária. Nós recebemos de Deus o propósito da nossa existência. A missão consiste em adorar a Deus, por meio do culto, por meio da nossa vida. Mas a missão também consiste em pregar, em testemunhar o reino de Deus no mundo e na sociedade em que estamos. Isto também enriquece a espiritualidade. Que Deus assim nos abençoe.